ciências da vida, por quê? Porque nós temos um substrato. O nosso substrato, ele é orgânico. Sendo orgânico, sendo um organismo, ele é único. Jamais, em tempo algum, vai se fabricar dois organismos iguais. A possibilidade é tão pequena que chega a ser absolutamente absurda essa hipótese de dois organismos serem absolutamente idênticos. Dois organismos vivos em todos os seus detalhes e em todos os seus momentos. Vocês entendem que isso é impossível. Mesmo que você pegue duas células iguaizinhas, mas de um momento para outro já mudou, a outra já mudou, e dependendo do meio onde ela está, mesmo que seja vizinha, mas recebeu mais oxigênio daquele capilarzinho dali, então é impossível. Então ele tem que assumir isso aí. Na disciplina da Karina, isso está muito bem mostrado na física quântica. Enquanto que a física clássica newtoniana, que nada mais é do que um macrofenômeno dos fenômenos quânticos subatômicos, que depois então, o que a gente percebe, como a gente pode ver átomo, a gente percebe são essas coisas do mundo que nos rodeia, mas a física, os fenômenos físicos mesmo, no final são aleatórios, porque não se pode ver, por exemplo, na física quântica, não se pode prever a trajetória de um elétron, por exemplo. Se pode prever. Pode-se fazer uma probabilidade, uma estimativa de onde estará aquele elétron. Então, isso é que a gente tem uma noção muito, muito importante, que a gente tenha bem aguda. Não é possível se falar em conclusões pontuais. O que você tem que fazer é probabilidade. Você tem que procurar as probabilidades. Isso tudo se baseia a nossa pesquisa em ciências da vida. E a tese acadêmica, isso que a gente quer ver agora. Essa aqui é a nossa aula de hoje, a nossa conversa. Vamos nos ater a isso, eu nem vou entrar muito em detalhes metodológicos, porque não é esse o aspecto. O aspecto aqui é que vocês entendam o que é uma tese, para não depois dizer que a dissertação de mestrado é uma tese, que o mestrado requer uma dissertação e a tese é para doutorado, essas coisas que não são verdadeiras, que eu vou fazer a minha monografia de fim de ano. Então, não entendendo o que está fazendo, a pessoa se perde um pouco. Essa horinha que a gente vai passar aqui, eu tenho certeza que todos vocês sairão daqui com uma noção precisa do que seja esse tipo de documentos científicos, né? Então, vamos lá. Aqui é o termo tese. No senso comum é qualquer proposição levada à discussão. A gente fala um com o outro aí, o senso filosófico é o primeiro momento daquele processo dialético, né? Que é de Hegel, né? Que é a tese, uma proposição formulada a qual vem se opor à antítese, um argumento que é uma argumentação contrária à tese, vai gerar a síntese e o resultado do confronto é uma nova tese. Então isso aqui é tudo. É isso que é a tese, é isso que eles vão fazer. Vocês não vão fazer uma outra coisa que poderiam ser confundidas com tese. Vamos ver que coisas são essas. No senso acadêmico, é o que nós procuramos aqui, é o senso filosófico. Então o que é que tem? A tese é um documento científico de avanço do conhecimento oriundo de pesquisa original. Oriundo de pesquisa original. É uma proposição da pesquisa, é defendida pelo autor. Então, o autor ele é dono da proposição. É isso que se quer. Então, veja, já começa a dirimir algumas dúvidas que eu tenho certeza que tem, mas peraí, mas um método que a gente vai seguir igualzinho ao método do outro autor, não importa. O que importa é da originalidade, diz respeito única e exclusivamente à proposição. O que você propõe? Se o que você propõe já foi proposto, michou, acabou. Como dizia no Nordeste, priu, michou e ai. Acabou mesmo. Não tem jeito. Procura outra coisa. Porque a proposição, esta é que tem que ser original. Enquanto nos outros documentos não tem nada disso. Outros tipos de documentos que a gente vai ver. Pesquisa original, proposição da pesquisa defendida pelo autor. Tem que ser defendida. A tese é para isso. Uma proposição que é defendida. E para obtenção de grau acadêmico. Essa defesa é pública. Então a tese acadêmica é um documento científico peculiar, caracterizado por atributos únicos e
e bem definidos, que o diferencia de outros tipos de comunicação científica. A proposição tem que ser original, como eu falei, e a conclusão deve prover avanço do conhecimento. Veja, gente, essas características, como diz o Descartes, uma coisa tem que ter todos os atributos que lhe pertencem e não ter nenhum atributo que não lhe pertença. Isso é que define algo. Quando eu digo uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então isso aqui, ó, proposição original e o avanço do conhecimento caracteriza a tese, diferente de outros documentos, inclusive da dissertação. Fazer a experiência científica não se faz mais do que se lançar uma pergunta à natureza cuja resposta será um simples sim ou não. Primeiro concebo com a mente. O problema da hipótese, de você levantar uma conjectura numa tese, e essa conjectura é o que você propõe, é isso que você propõe, a tua hipótese original. Então você diz, eu acho que tal coisa deve se passar de determinada maneira, e vou então montar um experimento para isso. Depois é que você coleta os resultados, é que você vai ver se você pode fazer uma tese acadêmica. É aquela velha história, quem tem resultado tem tese, quem não tem resultados não tem tese. Parece uma coisa cassiana, mas é muito verdadeira. Às vezes você faz uma pesquisa e quando você vai fazer uma análise dos seus resultados, você vê que você não chegou a nenhum resultado. Os seus resultados não lhe prestam para esclarecer coisa alguma, você não tem tese. É muito importante todo cuidado nessa aferição dos resultados, no número da amostra, etc. A pesquisa que gera tese é aquela em que a pergunta que o pesquisador fez na experimentação foi respondida por ele, né, com resultados que determinam um avanço do conhecimento da área envolvida. Eu estava falando há pouco de uma pessoa uma pessoa pós-graduando, que partiu para uma tese, fez muita coisa e não chegou a nenhum resultado. Porque a conjectura que ele fez não se concretizou, infelizmente. Então, coitado dele, não tem jeito, milagre não pode ser feito, não tem essa coisa do crédito. Não, mas eu fiz, trabalhei, tá bom, a experiência, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Você faz a sua, você tem uma experiência, agora isso não vai servir, meu velho, porque você não aumentou o conhecimento. Eu tenho um cara assim, bastante, bem emblemático disso aí. Você não aumentou o conhecimento, você teve um longo percurso, suou a camisa, gastou dinheiro, perdeu tempo e no final, o que você pensava que ia ocorrer, não ocorreu. E esta não ocorrência, porque às vezes a não ocorrência, viu, Frederico, pode ser isso aqui, ó. Às vezes você pensa que a sua hipótese é algo, você demonstra que não é, e isso aumenta o conhecimento, tá certo? Agora, tem vezes que não, essa é uma das vezes. Ele fez uma pesquisa e, em não tendo êxito em demonstrar a sua hipótese, transformar a sua hipótese em tese, o fracasso não acrescentou nada ao conhecimento, nada. Poderia ter acrescentado, poderia fosse, por exemplo, testar uma intervenção, poderia dizer, olha, essa intervenção não funciona, pensei que funcionava, mas não funciona. Mas isso é um avanço do conhecimento. Porque ele provou que aquela intervenção que poderia se pensar que ela seria eficaz, ela não é eficaz. Então, isso é um avanço do conhecimento. Mas, quando não há nenhum avanço do conhecimento, você tem que pegar o boné e dar um adeus, porque realmente tem que partir para outra. Dessa forma, eles podem ser expressos na forma de tese, uma proposição até sustentada com argumentos. Ao tentar elaborar uma tese, muitos autores acabam por incorrer, isso é muito comum, viu, gente? Na feitura, isso não vai acontecer com vocês, eu tenho certeza. Livros didáticos, tratados, ensaios, monografias, aqui ó, monografias, trabalhos de revisão e atualização, histórica também, ó, livros de história, dissertações. Tudo isso são documentos que não tem nada a ver com a tese. É outra coisa, são ótimos, maravilhosos, cada um das suas finalidades, né? Vamos dar uma olhada aqui. A tese é um livro didático? Não é um livro didático. E às vezes muitas pessoas, isso acontece, tudo isso que eu estou falando com vocês, é flagrantes da vida real. Acontece todo dia nas defesas de tese, no acompanhar da evolução dos pós-graduandos. Querem ensinar alguma coisa a alguém. Isso é louvável, é generoso, né? Você querer ensinar. Só que não é o fórum, gente.
Não é numa tese acadêmica que você vai ensinar nada a ninguém. Não vai ensinar nada. O que você tem que fazer é fazer uma pesquisa, avançar o conhecimento. Quando você está fazendo todo um apanhado do subsídio teórico, onde se encaixa a sua situação, problema, é só para esclarecer aos leitores que são expertos, que não são leitores aprendizes, são seus pares ou superiores a você, no caso da banca examinadora, onde está situada a sua pesquisa. Não é para ensinar ninguém. A gente vê muito isso. As pessoas, inclusive na apresentação da tese, chamando logo de cara de aula. Começa daí, começa com o defeito mental, entendeu? Aula, não tem nada de aula. Você vai dar aula, vai ensinar quê? Porque a plateia numa tese está ali de gaiata, tá certo? Está ali o maridinho, a mulherzinha da pessoa, os amigos, os outros pessoas pós-graduandos que queiram aprender, mas não é o seu público-alvo. Seu público-alvo está sentadinho na primeira fila, é a banca examinadora. Então você tem que direcionar a tese para isso. A tese vai ser julgada por uma banca examinadora. Na sua alocução, você vai fazer uma apresentação, um relatório da sua pesquisa. Você não vai querer isso. Então é absolutamente pueril. Às vezes você está sentado numa banca e um pós-graduando olhando para você e dizendo: a diabetes é uma doença crônica. Ai, meu Deus do céu, muito obrigado, querido, por me ensinar isso, né? Entendeu? Quer dizer, não tem sentido isso. Então é uma coisa realmente que tem que ser vista com muita clareza, que a tese não é um livro didático. Eventualmente, a gente tem que abrir um parênteses para dizer que, por exemplo, você vai fazer alguma coisa sobre o laser, uma tese onde laser, então você tem realmente, até a própria banca não está muito afeta a determinados aspectos da propagação das ondas luminosas do tipo laser. Então você pode eventualmente aí abrir uma digressão curta para fazer algumas considerações a respeito do laser, do que é exatamente aquela onda, como é que ela se comporta, com muita parcimônia, mas não é a regra. Eu só coloquei aqui simplesmente para fazer essa ressalva: tema de tese de conhecimento restrito, o que é raro, porque a banca hoje em dia ela é escolhida em pessoas que trabalham naquela área da tese. Então isso aqui é muito excepcional. O que é realmente a regra e não o que é um tratado. Gente, tem gente que faz assim, tipo 300 páginas, um tratado geral. O tratado é algo que você aprofunda um tema abrangente, vários aspectos daquele tema. Tem nada a ver com a tese. A tese é algo que você tem que direcionar o seu discurso para o tema específico, evitando coisas paralelas, ruídos, etc. O tratado é algo, aspectos já assentados. Os aspectos já assentados, vocês só colocam na tese aqueles que servirão de subsídio para que os leitores entendam o tema, o que você está tratando, e não você explorar de forma profunda e abrangente isso aqui. Ensaio não é um ensaio é um discurso, um assunto geral, predominância de abordagem filosófica e reflexiva. Você vê isso, inclusive. Tudo isso que eu estou falando, como eu falei, é fragmento da vida real. Você senta aí numa banca e você vê a pessoa fazendo digressões filosóficas dentro de uma tese em ciências da vida. Digressões filosóficas numa tese em humanidades, tá? Mais do que é apropriado, mas não em ciências da vida, que não tem esse tipo de proposição de fazer digressões filosóficas. Isso aqui também é terrível. Monografia é aquilo, por exemplo, aqui o meu amigo Daniel, ele tem o consultório dele e vai um representante de droga e entrega uma monografia, algo que trata daquela pílulazinha dele, não sei que lá, da vasodilatação cerebral lá dos pacientes dele, ou coisa que o vale, ele entrega uma monografia, uma coisa restrita, direcionada para informar, não é para ensinar. Veja bem, diferente do livro didático. Então a monografia tem a sua linguagem técnica, destinada a um público-alvo de profissionais ou de expertos de determinada área, com a finalidade de informar a esse profissional de alguma coisa que interessa ao executor da monografia. Não tem nada a ver com o trabalho de conclusão de curso,
não tem nada a ver com trabalho com isso, é outra coisa, nada a ver com monografia. Monografia é isso, é informação. Tá? Bom, então, informação por si. Livro de história, muito menos. Essa dói, né? Você está numa tese, por exemplo, eu me lembro uma tese, né? Nefrectomia, eu não estava na banca, mas estava vendo a tese, quando uma nefrectomia videolaparoscópica, viu, Melanie, aqui, foi feita aqui, por isso que eu fui ver, porque foi feita aqui na técnica operatória, uma sutura laparoscópica, muito difícil a gente costurar coisas laparoscopicamente, é uma verdadeira presdigitação, fazer suturas com aquele coisinha lá do laparoscópio. A gente sofre muito com isso. Pois bem, e o coleguinha aqui, ele fez uma técnica muito boa, onde ele fazia uma sutura, facilitava a sutura. Foi um avanço ótimo, a tese era ótima. Mas o camarada começou a tese dizendo o seguinte, que a primeira nefrectomia que se tem notícia ocorreu no campo de batalha da Babilônia, com Alexandre o Grande, quando caiu alguém com rim, um historiador relata que o rim saiu e alguém foi e amarrou o pedículo renal e seccionou o rim e então tirou o rim fora. Então esse fato histórico, que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com a tese, seria ótimo, livro de história, né? Veja, o problema é que tem interessante, curiosidade, mas não é o fórum. E aí passou bastante tempo. Inclusive na apresentação dele aqui, passando slides com coisas da Idade Média, não sei o que, fazendo uma série, mostrando a primeira nefrectomia, perdeu 5 minutos para contar uma coisa histórica sem nenhuma relação com o que ele estava fazendo. Bom, então nada de livro de história. Professor. Foi não. Agora, e o orientador não viu uma apresentação dessa antes de apresentar o equipamento? Isso eu não sei. Porque você vai fazer uma apresentação da tese e vem meio grosseiro, do jeito que o senhor está colocando, slide, quer dizer, não foi nem revista, né? Então, veja, o negócio foi assim, não é verdade, entenda o que eu estou falando. A apresentação foi muito bem feita, tá? Muito bem feita. Só que ele se deteve 10 minutos, 8 minutos, para historiar coisas da Idade Média que tinha acontecido com os rins da Idade Média. Enquanto que o problema dele era mostrar uma nefrectomia parcial, etc. Então é o relatório da pesquisa que ele vai fazer. Então eu estou mostrando a distorção. Agora, não foi tipo, digamos assim, bizonha a apresentação. Uma boa apresentação, mas desfocado no tempo, simplesmente, entendeu? Bom, então o livro de história a gente já viu, fez a crítica, não é? Então trabalho de revisão e atualização, outro erro. Antigamente tinha o capítulo da literatura. Então a gente pegava, eu alcancei minha tese de mestrado, né? Eu já tinha o capítulo da literatura. Então a gente fazia uma revisão e atualização do assunto. Isso desapareceu, não existe mais. E com toda razão, o que nós temos que fazer agora é uma revisão extensa e profunda, mas no assunto especificamente, não no assunto da tese. Quem foi que publicou a respeito daquela técnica que você está realizando, quais foram os resultados, se aquela técnica foi empregada em adultos, em crianças, aqui no exterior, na África, não sei onde, quais são os resultados desse povo, dessas pessoas que fizeram coisas parecidas com a técnica que você está fazendo. E não você fazendo a abrangência do tema de uma forma geral e fazer um trabalho de atualização e revisão. Aí, por exemplo, você está colocando uma tese de diabetes, uma tese de cirurgia da diabetes, você fazer toda uma revisão e atualização do que é a diabetes, quais é o estado atual da diabetes, quais são os medicamentos que o paciente toma, qual é a evolução natural da diabetes determinada. Então não é para você fazer esse tipo de trabalho. Então aqui está danado, né? Essa aqui é o grande problema. Essa dissertação aqui, tese, não é dissertação. E não tem essa história de dissertação de mestrado, porque mestrado tem que ser dissertação. Dissertação é diferente. Isso que vocês fazem aí, isso não é dissertação, isso é tese de mestrado, gente. O problema da tese é isso aqui, ó, produção de dados novos. Vejam, se você produz dados novos, você está fazendo uma proposta original, tá certo? E você está produzindo dados para responder a essa proposta. A dissertação é diferente, não tem nada disso. A dissertação, você pega o que está assentado, você faz uma extensa pesquisa em tudo
que está assentado sobre determinado tema, está escrito, e então você tira uma conclusão. Daí a dissertação ser algo de uma forma maior do que uma simples monografia. Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida, professor. Dois tipos de revisão. A revisão que a gente faz para compor, até para se informar bem, se atualizar no tema, a revisão necessária para a elaboração, o aprofundamento do estudo. Essa é uma revisão. E disso resulta um material que o senhor está dizendo não é uma não se pode tratar, isso não é a tese, a revisão que se faz não é a tese. Ok, concordo plenamente. A minha dúvida é a seguinte: uma revisão sistemática, com a metodologia da revisão sistemática num determinado tema, revisão sistemática não pode ser considerada uma tese? Vamos ver, vamos discutir isso agora mesmo. Agora, antes disso, apenas o seguinte: você tem razão, é bom esclarecer se ficou uma dúvida, porque uma coisa é a revisão que você vai seguir. E aí você tem que ler tudo, bula de remédio, biotão de fontoura, revista Tico-Tico, o que você tiver sobre o tema, tem que ler para você se abalizar interiormente. Agora, a tese é um relatório. Quando eu falo tese, eu falo no relatório. Então, este relatório de produção científica é que aí é que não pode constar o Tico-Tico, a revista Tico-Tico, entendeu? Então, mas tem que constar só os trabalhos. Então, isso aí, tranquilo, né? Quer dizer, concordamos. Quanto à revisão sistemática, a revisão sistemática da literatura, ela cai no... Veja bem, vamos ver se não cai. Aqui nada de magisterista. Eu acho que ela cai, minha opinião, naquilo que é a dissertação, porque ela não produz dados novos. Aí é que está o problema, o que ela trabalha, os dados que são elaborados mentalmente pelo pesquisador, estão lá. Ele só vai lá e lê, organiza bonitinho, tem que organizar com muita propriedade, é muito difícil. Revisão sistemática é um trabalho de muito respeito, de muita credibilidade, inclusive está no topo, mais do que ensaio clínico, quando você quer fazer condutas para determinado tipo de procedimento. A revisão sistemática está acima do ensaio clínico, está acima da tese, para vocês verem que a credibilidade é total e a importância é muito grande. Entretanto, do ponto de vista especificamente lógico, revisão sistemática, ela não produz dados novos, ela trabalha com dados existentes. Veja bem, o pesquisador, ele não faz com que apareça alguma coisa que não existia. Ele colhe de uma forma inteligente o que existe, o que existia. Ele pode falar. Mas tem uma questão que é o seguinte, né? Se a gente for separar, preenchimento de questionário, isso é dado. Isso compilado é informação. Isso que gera alguma coisa é conhecimento. Né? Revisão sistemática, você não está fazendo pesquisa nova, mas você está agregando dados existentes de forma a produzir um conhecimento que não existia. E muito bacana, palmas, é dissertação. É uma dissertação. A dissertação ela tem essa característica. Você tira a conclusão, querido, da dissertação. Vocês verão no próximo slide, quando eu mostro isso. A dissertação ela é conclusiva. Ela não é revisão e atualização, é diferente. Ela não é monografia, que é diferente. Monografia é informativo. Você pega um tema e informa. A Melanie, na área dela, pneumologia, eu sempre acho que você é pneumologista, não é não? Clínica, semiologia, né? Clínica geral. Clínica geral. Então pega na área dela alguma coisa e faz um documento para destinar um público específico restrito, os clínicos gerais, e vai fazer uma informação do que existe. Tá? Dissertação. Você pega esses mesmos materiais, você elabora uma conclusão que você viu. Olha, gente, é o seguinte, eu concluo disso aqui que existe uma preponderância para a operação de gastrectomia total em vez de gastrectomia parcial para o câncer grupo 3 de estômago. Isso é uma conclusão
que ele fez a partir... A meta-análise é uma coisa muito parecida com dissertação. Tira conclusões. O fato é, a tese é preciso você produzir algo novo, pelo menos em ciências da vida, veja bem. Não estou falando lá nas coisas lá das humanidades, da filosofia, do direito, da história, nada disso. Se você não produz fatos novos, você não pode falar em tese. Na minha opinião, tese é exatamente você propõe algo, você como pesquisador, você propõe algo e vai pesquisar, você vai adquirir dados novos naquilo lá. Não é aquilo que já está na literatura como a meta-análise, e você só vai fazer uma coisa, você vai descobrir o que está escrito, você vai enfatizar, você vai selecionar aqueles tópicos que você quer demonstrar que estão ali, mas você não produz dados novos. Então, a minha opinião é essa, é que a meta-análise não se presta para tese. Agora, dissertação, isso aqui é a minha opinião. Agora, dissertação, a minha opinião é muitíssimo mais forte em dizer você que você não pode falar em tese, em dissertação de mestrado, quando você está fazendo uma pesquisa. Isso não é dissertação, isso é uma tese. Você está produzindo dados novos no seu laboratório. O fato de se destinar a uma obtenção de um grau de mestre em vez de obtenção de um grau de nível docente, logicamente não tem nada a ver, não modifica nada, a essência da coisa, certo? Alguém ia falar? Pode fazer. Sim, mas eu acho que não, é isso que eu falei, a meta-análise fecha muito bem para a dissertação, é ótimo, a meta-análise é ótimo para a dissertação, porque o que caracteriza a dissertação e diferencia da tese é que a dissertação você não produz dados, minha querida, o universo continua o mesmo, entendeu? Você não acrescenta nenhum dado novo, você não vai no laboratório para cortar o ratinho e ver quanto ele sangra, não. Você simplesmente pega alguém que cortou o ratinho e viu quando ele sangra e vê o que, é que essa pessoa diz, compara com o que outra pessoa diz. Isso é bom, isso é uma coisa, é um exercício científico muito interessante e que produz frutos muito bons. Só que não é tese, só isso. Isso não é tese. E a questão de tese de mestrado, o fato de ser mestrado, pelo fato de você obter o grau de mestre, você ter que fazer aquilo que você vai produzir, chamar-se dissertação, aí é pueril, simplesmente, é coisa de criança, para não dizer pior, né? Coisa de criança, porque às vezes tem criança muito inteligente, né? Então isso realmente não tem sentido lógico. Pode falar. Professor, mas quando eu corrigi uma meta-análise, houve uma resposta diferente, tem uma visão que quando a pesquisa foi feita em pequenos grupos, ele não conseguiu obter quando espalha a população. Isso vai ser uma dissertação ou ele consegue ter uma tese? Não, porque o dado novo, veja o que eu estou dizendo, tá tudo bem, eu quero, vamos conversar. Vamos ver, o que você fez, antes não se sabia porque ninguém tinha se debruçado naquele tempo, tá certo? Para fazer um conjugamento, então não sabia. Alguma coisa que está acontecendo, digamos, uma cirurgia, não sei para cirurgia porque é o que eu faço todo dia, uma cirurgia de hérnia pela técnica e tal. Aí alguém foi fazer uma avaliação da literatura e viu que a técnica qual não é melhor do que a técnica tal. Tudo bem? Ele produziu que dado novo? O dado estava lá, ele só fez prospectar, querido. Ele não produziu, pode falar. É igual assim, mais ou menos da água ferver 100 graus Celsius, né? A gente pode começar fazendo assim. Bom, a água ferve a 100 graus Celsius, é a hipótese dele. Aí ele vai lá, verifica se aquilo é verdadeiro. Mas aquilo só é verdade ao nível do mar. Então ele vê que não é verdade. Ao nível do mar, a água não ferve a 100 graus Celsius. Aí ele vai e fala assim, ó, vou dar um jeito nisso. Aí ele vai e escreve novamente a hipótese dele. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Aí daqui a pouco ele vai, pesquisa novamente na literatura lá e vê que isso não é verdade. Né? Não é verdade porque isso só é verdade para a água pura. E quando a água tem um soluto, tem um sal lá, já isso não é verdade. Ele fala, não, vou dar um jeito nisso novamente. Aí o que ele vai? Escreve novamente a hipótese dele colocando assim, a água pura ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Aí daqui a pouco ele vai e verifica novamente na literatura, mas isso não é verdade, isso é verdade em sistema aberto e sistema fechado.
Aí ele vai, eu dou um jeito nisso novamente. Aí ele escreve novamente a hipótese dele. A água ferve 100 graus Celsius, né? Água pura ferve 100 graus Celsius, em recipiente aberto ao nível do mar. Aí com essa metodologia, ele não produziu, como o professor colocou, um novo dado. Ele só ficou reescrevendo aquilo várias e várias vezes. Então acho que o que ele está colocando é que há necessidade de ser uma tese, de que toda essa busca, essa procura na literatura, nos passos certinhos, da gente produzir dados novos. E dessa maneira que eu coloquei aqui, eu acredito que ele não utilizou o método de uma forma a chegar num dado novo. Ele simplesmente observou na literatura. Então, exato. Então, esse é o ponto de corte da tese, é produção de dados que não existiam no universo. Por isso que é uma tese. Por isso que você vai numa banca e defende, e você não defende dissertação. Por que isso, gente? Observe isso aí. Porque às vezes as pessoas não se tocam. Dissertação, não, você não precisa sempre defender, ué. Não precisa ser uma tese. Como é? Meu filho, se eu faço uma proposição e a minha banca examinadora eu não vou defender, por quê? Porque a dissertação você não faz nenhuma proposição. O julgamento é do seu escrutínio, da sua diligência, da sua habilidade, da sua proficiência em realizar essa síntese do que está escrito e de você chegar a uma conclusão. Conclusão essa que você não propôs, gente. Não propôs. Você vai diagnosticar. A dissertação é um diagnóstico que pode ser mal feito, você está reprovado. E pode ser bem feito, você está aprovado sobre o seu título de mestre. Tá certo? Mas não é uma tese onde você vai defender. Portanto, isso é uma falácia, isso é um misunderstanding, isso é uma coisa que não corresponde ao mundo real. A dissertação é uma coisa, a dissertação é isso aqui, não há pesquisa original com produção de dados novos. Os dados são trabalhados no que já existe. E não tem nenhum desmérito nisso, não. Isso faz coisas muito boas. A minha opinião, a meta-análise é uma dissertação muito bem feita. Inclusive, tanto isso outras pessoas pensam como eu, porque o Álvaro Atala, lá o Álvaro, que é o nosso, digamos assim, ícone da meta-análise, da Fundação Cochrane, etc., ele aceita tese de mestrado, mas não de doutorado. E nenhum programa aceita, dessa ciência da vida, que eu saiba, uma meta-análise para doutorado. Entendeu? Porque doutorado tem que ser uma tese. E mestrado pode ser uma dissertação. Pode ser uma dissertação, gente. Não é uma tesinha, não, gente. Tem nada a ver com isso. Não, porque o mestrado é uma tese de meia boca. Não é nada disso. O problema é ou você faz uma tese, eventualmente, o que pode acontecer no doutorado é que aí a relevância do que você está pesquisando, fazendo a sua tese, pode ser menor. Porque se assume, inclusive, que o mestrado é como que um treinamento mais aguçado do pesquisador. Isso vem de uma ideia antiga que o mestre é um aprendiz. O mestre, a pessoa ser mestre, ela precisa, antes de ser um aprendiz, para ficar junto de outro mestre, para um mestre, realmente, que já é mestre, passar as suas informações e a pessoa se constituir num mestre. O mestrado não tem nada a ver com tese. Não precisa ter dissertação. Você pode ter tese de mestrado, como eu estou falando. Aqui no nosso âmbito, aqui, nós não aceitamos dissertação, é só tese de mestrado, tese de doutorado. Com essa coisa de que o mestre, tese de mestrado, você pode ter uma tolerância maior com a abrangência, a relevância da pesquisa. Tá certo? Mas essa é que é a questão filosófica, epistemológica, filosofia da ciência. Então é isso aí que a gente vê com muita propriedade. Professor, por que tem setores, disciplinas aqui na escola, em outros locais, que dizem assim, que o mestrado é como se fosse um aprendizado para o doutorado? Se às vezes tem trabalhos que eles pulam direto para o doutorado. Esse termo, o senhor tem alguma opinião? Eu tenho toda a opinião do mundo sobre isso, certo? Que é o seguinte, é que o mestrado é o mestrado, aqui na escola em qualquer lugar, como eu falei,
ele tem um grau de exigência. O nome até mestre, o cara vai ser mestre. Ele não vai ser doutor, philosophian doctor. O doutor é o PhD, o philosophian doctor. PhD, quer dizer, philosophian doctor, aquela pessoa que já fez a sua reflexão, que está num patamar de excelência intelectual, cultural, científica muito grande. O mestre vem daquela pessoa que era aprendiz de fazer cela. Aí juntava com o mestre, o camarada ensinava, olha, você dá aqui um ponto, corta o couro, entendeu? Então existe existe essa noção de que o mestre é aquela pessoa que não tem ainda um grau de aperfeiçoamento científico muito elevado. Isso é verdade. Então tem pessoas que a gente convive, que vem inclusive fazer comigo pós-graduação, e a gente vê que aquela pessoa não tem estrutura ainda, pode ser inteligente, muito inteligente, mas não tem ainda estrutura de encarar uma tese de doutorado. Então é aconselhável que essa pessoa faça o mestrado até como iniciação científica, e que depois passe. Hoje em dia está cada vez mais desaparecendo, porque já está havendo iniciação científica muito abrangente, a bolsa de iniciação científica. Vocês vão ver daqui a pouco dois estudantes que têm bolsa de iniciação científica e que estão fazendo uma pesquisa que poderiam ser para o mestrado tranquilamente, só não poderiam ser para doutorado, entendeu, Rita? Essa pesquisa eles dois não poderiam ser doutores, mas poderiam ser mestres. Mas agora não vão precisar mais ser mestres porque eles estão fazendo iniciação científica. Quando eles saírem da escola, se formarem, eles vão entrar para o doutorado, porque já tem iniciação científica, já tem publicação, tá? Vai ser publicada essa pesquisa dele, entendeu, Rita? Alguma dúvida? Ok, pode falar. Quando você usa dados já presentes na literatura, cruza esses dados para propor uma coisa nova, por exemplo, se você tem um estudo que diz que a população joga tantas toneladas de lixo na rua por dia. Aí você tem um outro estudo que diz que o lixo jogado na rua é responsável pelas enchentes. Você levanta todos esses dados e propõe que jogar lixo nas ruas é o responsável pela enchente. Isso é uma dissertação? É um dado novo ou não? É um dado novo, isso é uma tese de doutorado. Você está fazendo uma pesquisa a partir do dado que você tem do indivíduo que você precisa montar uma pesquisa. Você não pode se louvar para essa conclusão no que o outro diz, porque você não sabe como foi a pesquisa do outro. Você não pode propor se você não tem essa condição de fazer a sua própria pesquisa. Por quê? Porque o outro que fez a pesquisa não está garantindo a você que aquela pesquisa serve para uma conclusão, minha prezada amiga, entendeu? Então você não tem que ter os seus dados pessoais para poder defender os seus dados durante uma banca, tá certo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida durante a gente pode voltar a qualquer momento. Então veja, 3 níveis de produção científica: simples coleta de dados primários, já existentes com valor meramente informativo, livros didáticos, tratados, livros de história, monografias, tá certo? Veja, só informativo, livro de história, todos esses documentos aqui, tratados, o tratado ele vai simplesmente, é abrangente, é amplo, é profundo, mas são de dados que ele não tira nenhuma conclusão desses dados, não conclui nada, né? Trabalho interpretativo decorrente da análise de resultados, trabalho de revisão e atualização, onde você faz uma revisão e atualização e você diz, olha gente, o estado da arte a respeito desse assunto é esse, é que realmente, por exemplo, videocirurgia, recentemente eu fiz uma revisão de videocirurgia, qual é o estado da arte, até a própria TV Unifesp que se interessou, fez um documentário sobre isso. E o que é que nós chegamos a isso aqui? Interpretamos isso aqui, trabalho interpretativo, interpretamos que a videocirurgia é o estado da arte atual, quer dizer, os resultados mostram que a videocirurgia depende da robótica. O avanço da videocirurgia agora está preso na robótica. Foi a conclusão que nós tiramos, a interpretação que nós temos de dados existentes, de dados que estão na literatura.
A tecnologia da videocirurgia chegou num ponto que ela não tem mais para onde correr, não tem mais para onde progredir. O progresso agora é a gente ficar no nosso computadorzinho operando o doente digitalmente. Agora é o progresso da videocirurgia. Porque o que é possível ser feito sem isso já foi feito, a tecnologia já se esgotou praticamente. Bom, então, e agora vem a produção de dados, interpretação de resultados e obtenção de conclusões. Isso é a tese. É esse que caracteriza uma tese em ciências da vida. Fora disso, não é tese. Se não tem produção nova, de dados novos, não é tese. Se você não tem interpretação e conclusões, não é tese. Na tese, o pesquisador assume que suas conclusões significam um avanço do conhecimento e se propõe a defendê-las em público perante uma banca de examinadores expertos. Outra característica da tese. Pode ser de mestrado, de docência, pode ser tese de professor titular. Essa aqui é a característica principal. Para tanto, ele deve relatar sua pesquisa mediante a feitura de relatório com características especiais. Então, esse relatório é diferente de um artigo científico. Certo? Completamente diferente. Nós mandamos agora para a Journal of Translational Medicine, que é um dos mais importantes jornais, uma tese de uma orientanda minha, que a gente estava tão empolgado com a tese que a gente mandou a tese quase completa. Os 5 revisores que mandaram de volta, puxando a orelha, dizendo que a gente tinha que diminuir quase que metade do trabalho. Nós passamos aí dias para fazer isso, mas eles têm razão. Esse relatório da tese não é para ser publicado in natura. Não dá. Tem os espaços dos periódicos não comportam. Nós tínhamos 11 figuras, terminamos com 4 figuras, para vocês terem ideia. Então, para reduzir, corta essa, não corta aquela, essa é mais importante. É um sofrimento, mas no final a gente fica satisfeito. Pois bem, então, relatório, gente, isso é um relatório, a tese é um relatório. Veja, porque a pesquisa é a pesquisa, tá certo? A pesquisa é a pesquisa. Você pode ter a sua pesquisa para publicar, pode ter a sua pesquisa pelo periódico, para ir apresentar no congresso, ou para fazer uma tese. Quando você faz uma tese, a coisa é especial. É um relatório especial. E tem suas características. E são essas partes aqui, do corpo, o núcleo da tese, que é aquelas coisas que nós vamos ver agora. Aquelas partes mais importantes, os acessórios ou complementos e os editores ou compositores. Só para uma coisa didática, para a gente ter ideia. Então, as preliminares, então, na tese, tudo isso é um relatório. Estamos falando em quê? Em escrever um relatório. É isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos escrever um relatório da nossa pesquisa. Nós já temos a nossa pesquisa. A nossa pesquisa foi feita segundo aqueles ditames que nós vimos até agora. Precisamos de fazer uma pesquisa com todo o apuro metodológico. Aqui a proposta tem que ser relevante, tem que ser original, a proposta tem que ser original. E todos aqueles pré-requisitos que nós discutimos aqui até agora. Aí nós vamos fazer a tese. Para escrever a tese, temos aí as preliminares, é aquela história de colocar uma coisa, arte longa, vida breve, alguma coisa assim, por Hipócrates, aquela história. É bom, isso faz parte, né, do ritual, né? O ritual faz parte da humanidade. Aí dedicatória e tal, dedico o meu querido orientador, professor João Luiz e tal, né? Depois agradecimentos, aí agradece a todo mundo, Deus e o mundo e tal. Agradece a Deus e o mundo, secretária, não sei o que, o cachorro que deixou de latir de noite, muito obrigado. Quanto lá, consigo. Mas o senhor está aí, mas eu li um trabalho de conclusão de graduação que a aluna dedicou ao gato dela em memória. Meu Deus. Foi bem. Então vocês têm que agradecer a todo mundo. Pelo amor de Deus. O pior é alguém ficar achando que fez alguma coisa e você não agradecer. Alguém que não fez nada, o cara não vai achar ruim nem um pouco. Bom, e aí os anexos, são muito importantes os anexos. Tem que estudar os anexos. O que é que a gente vai colocar de anexo na tese? Por exemplo, nessa tese da Suzana, que foi sangue, suor e lágrimas para a gente colocar esse artigo nessa revista, eu quero crer que vai ser publicado. Na hora de ser publicado, o anexo que eu vou colocar na tese dele é o trabalho. Vou anexar o trabalho que foi publicado em relação à tese dele. A tese dela. Esse anexo vai ser
fantástico, porque o examinador vai olhar assim, poxa, Translational Medicine, quando os caras publicaram, então deve ser boa a tese da menina. Então já é uma coisa boa. Vocês vejam que desapareceu aquela história, gente, que veja como a gente evolui, né? A humanidade evolui. Desapareceu aquela história do ineditismo. Antes de ser defendida, antigamente, até você não podia nem apresentar em congresso, nada, não podia fazer nada, não pode apresentar no congresso, não pode mais defender a tese. Já apresentou em congresso. Hoje em dia a gente publica, exige que a gente publique. A exigência que os bons programas aqui na Unifesp, não sei como é o seu, de biologia molecular. No nosso aqui dessa técnica operatória, nós exigíamos que fosse enviado para publicação, pelo menos. Mas, então essa é a exigência, apresentar, e quanto mais apresentar, melhor. Apresenta congresso, apresenta abstract, vai não sei onde, o abstract é publicado. A tese, então, não tem essa história do ineditismo. Não confundir ineditismo com originalidade, certo? Originalidade é uma coisa, ineditismo é outra. Você pode ter algo original, não é inédito, porque o seu trabalho é original, mas você publicou. Ele continua original. Não fazer essa confusão, que é muito frequente. Ineditismo com originalidade, né? São duas coisas diferentes. Você pode ter o seu trabalho, é original, mas não é mais inédito. Perdeu a virgindade, tá certo? Está lá, né? na rua, entendeu? Então, na boca do povo. Anexos aqui, tem que rir um pouquinho, né? Principalmente não, o pessoal começa a dormir e tal. Olha aqui, ó, essa história de anexos é importante você escolher com calma os seus anexos, para poder fazer algo em benefício da sua tese, algum esclarecimento que você queira ter, né? Que você queira colocar lá. Por exemplo, quando nós fazemos o Melanie, pesquisa clínica, né? Tipo clínico, ensaio clínico, sempre colocamos aquilo que se chama consentimento informado. É importante isso aí, aquele termo de consentimento informado. Quando é ensaio clínico, dizendo como é que foi, como é que você explicou aos seus pacientes que aquilo, a SUPA não teve, não resta dúvida, está todo mundo muito atento quanto a isso, né? O problema do comitê de ética, o parecer, uma coisa. Então é bom, essa história do anexo nunca é demais, por isso que a tese, veja, a tese vai crescendo, vai ficando, né? E é para ficar mesmo, gente. Isso, a tese é um momento único, é a tua maioridade científica. Então não tem que poupar espaço, é por isso que é bom, porque o espaço é amplo, né? Então, esses são os anexos, e são aqui acessórios ou complementos. Depois nós temos os editores ou compositores. Esse aqui está muito linkado aos programas, normas de formatação, de edição, etc. Cada vez mais os programas de pós-graduação estão linkados, estão atentos ao que se faz nos periódicos. A chamada, por exemplo, as referências bibliográficas, a forma de formatação das referências estão atualmente nos bons programas, todos condizentes com a Convenção de Vancouver. Já me ouviram falar nisso. Convenção de Vancouver, 1966. E até hoje, vê-se, quase que de 2 em 2 meses eu recebo. Eu sou associado dessa convenção, eu recebo as modificações, as coisas que eles pedem. Eles estão sempre pedindo coisas. Agora mesmo, estão pedindo, que eu tive de fazer nesse último trabalho, que pensei que tinha acabado, aí eu olhei, ainda tem esse negócio que eu não sabia. Quer dizer o que é que cada autor fez. Entendeu? O que é que cada autor do trabalho realizou. Por exemplo, estou mandando para lá, fulano fez o trabalho estatístico, cicrano operou, beltrano fez qualquer coisa, pesquisa. Eu, como orientador, desenhei o projeto junto com... Então, tem que detalhar isso. Então, cada vez mais eles estão querendo uma série de coisas que vocês, quando terminar esse curso, vocês vão ter condição de acompanhar isso e sempre estar update, se atualizando a respeito disso. Vão ter os sites, vocês vão se associar, o camarada manda um e-mail para você, o seu computador, quando existe alguma coisa a ser feita, certo? Muito bem, então tem essas histórias aqui do decomposição, que é cada programa, cada vez mais os programas estão
estão se unificando, isso é muito bom. Tem aquela questão da capa, folha de... Não sei por que essa história do rosto, isso é uma coisa que o Daniel deve saber da coisa do embrionário, né? O rosto é uma coisa embrionária, né? O embrião tem a parte do rosto que o cérebro se desenvolve, o sistema nervoso central. Então é uma coisa assim, o rosto... Você sabe por que essa história de rosto? Eu sempre quis saber. Por que é folha de rosto? Alguém sabe? Não. Então fica aí, mas é assim, a folha de rosto ou é aquela folha... Lição de casa. É, lição de casa. Descobri e postar no fórum. Exatamente, isso mesmo. Ficha catalográfica, aquela fichinha bonitinha que normalmente são os funcionários que fazem. A página institucional, aquelas coisas todas. Listas, olha outra coisa importante aqui, ó. Listas. Importante isso na testa. Você tem que listar todas as abreviaturas, uma série de coisas que você teve e que você não quer repetir no trabalho. Você lista principalmente as abreviaturas, as unidades. Quando existe um símbolo diferente, você deve colocar esse símbolo na testa. São coisas que fazem parte dos editores e compositores. E o sumário ou índice, que é uma discussão muito grande. Aqui, na parte de sumário ou índice, é aquela coisa lá que indica. Na minha opinião, eu sempre achei interessante colocar índice, porque página tal, introdução, página, né? É um aponto, não é um sumário, né? Você não está sumarizando o trabalho aqui. Mas de qualquer forma, é daquelas coisas, ficou sumário, muita coisa ficou como sumário mesmo, e a gente tem que amarrar o burro onde o burro do dono manda. Corpo ou núcleo, o que é importante, gente? Vamos fazer algumas considerações aí a respeito dessa história, né? Veja, volto a insistir. Quando eu falo nisso, é para que vocês possam ter uma base, um norte. Não é uma camisa de força. Por exemplo, o título e o subtítulo é aquilo que eu coloquei no projeto. O título indica o tema. Ele indica o tema. Simplesmente, qual é o tema? Tal, o tema é tal, o tema global. 2 pontos, tem um subtítulo que vai ensinar a abrangência do seu modelo experimental no tema. Isso corresponde ao objetivo geral e específico. Título e subtítulo, isso tem uma grande correspondência. Então isso é uma coisa lógica. O título diz respeito ao tema que você vai trabalhar, e o subtítulo a abrangência do modelo experimental. O que é que você naquele tema vai estudar? A abrangência do seu estudo do tema. Então tem o tema grande e aquele aspecto que você vai estudar sobre o tema. Se você transportar isso para os objetivos, o tema é o objetivo geral, é a contribuição que o nosso pesquisador quer dar sobre o tema. Se o tema é a operação de Fábio Capella, eu quero contribuir para a melhora, o meu objetivo geral, a melhora do tema. E o subtítulo bate com o objetivo específico, qual é a abrangência da minha pesquisa no tema. Então depois a gente vê isso com mais vagar, mas é uma coisa que então veja, introdução. A introdução é aquele capítulo que você vai pegar o camarada pela mão e vai entrar na sua casa. Olha, está aqui minha casa, meu móvel, tá ali, meu quarto está ali, aqui. Vai fazer uma introdução do indivíduo naquele tipo de ambiente. Então você tem que mostrar o subsídio, o universo da sua pesquisa, sobre aquele tema, para a pessoa se assenhorar e você possa colocar aí a sua situação problema, e depois vai indo com todos aqueles itens que nós temos no nosso projeto, que são os mesmos exatamente, o estado da arte, a discussão do estado da arte, termina dentro da introdução com o objetivo geral. O específico é algo que está dentro da introdução, ele foi desentranhado em alguns programas de pós-graduação, ele foi retirado da introdução e colocado como se fosse um capítulo à parte. Não tem muita lógica isso aí, porque na introdução você termina a introdução por dizer o que você quer, o que você pretende. Então é muito mais racional que a introdução, por exemplo, nos artigos dos periódicos, não tem essa distinção
no texto introdução termina insensivelmente com a enunciação dos objetivos gerais e específicos, sem que com isso necessite desentranhar o capítulo, o aspecto objetivo, a secção objetivos, como se fosse um capítulo novo. Não é um capítulo novo, ele faz parte da introdução. Bom, então a introdução à tese, ela tem que se ater realmente, tem que ser concisa, cada vez mais está se procurando fazer com menos palavras possíveis o que a gente vai dizer na nossa introdução. Então é algo que merece uma consideração, não ser muito prolixo com esse capítulo, procurar ser o mais possível objetivo. Então uma coisa interessante da introdução, que é não discutir os trabalhos, não há necessidade da discussão de resultados aí. Você não tem resultados ainda, você não pode discutir uma outra imperfeição, impropriedade que a gente observa. Os capítulos do métodos é o que eu falei para vocês anteriormente a respeito disso. Antigamente era material e método. O que significa isso? O material é a substrato orgânico onde a pesquisa é realizada. O material não é o fio, a agulha, o medicamento. O material é o substrato, seja ele ser humano, animal, cultura de célula, substrato orgânico. E esse substrato você vai caracterizar, que é a primeira seção do método, é caracterização da amostra. Quer dizer, como é que você vai caracterizar? Isso está no nosso, aquele roteiro de projeto que eu dei para vocês, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do que nós temos na nossa tese aqui. Então, essa questão, vocês podem ver aquele roteiro que nós fizemos e todas as digressões que nós já conversamos sobre aqueles capítulos todos, né, que é o mesmo do capítulo de métodos, porque quando nós vamos fazer um projeto, nós ainda não temos resultados, e aqui no capítulo de métodos na tese, nós não temos resultados. Então veja, uma coisa interessante que eu lhe digo, agora alguns periódicos estão abrindo a possibilidade do pesquisador, ao escrever um artigo, no capítulo do método, ele mesclar métodos com discussão. Desculpe, não é do capítulo dos resultados. Resultados e discussão. Então isso é alguma coisa que não bate muito bem, porque a discussão não é só de resultados. A discussão da pesquisa, é um outro misunderstanding. A discussão é uma discussão de toda a pesquisa. Você pode começar a discussão simplesmente dizendo por que você escolheu aquele tipo de amostra, por que você escolheu o jeito feminino, sexo feminino para fazer a sua pesquisa de gordinho e não atuou com... Então a discussão é de todo o trabalho. Então eu não concordo com essa história, mesmo dos periódicos, que eles me dão a alternativa. Vamos supor que os periódicos mais modernosos, né? Tem uns que querem fazer modificações assim meio só para ser moderninho. Diz o seguinte: nos métodos a gente pode discutir os métodos e nos resultados pode discutir o resultado. Você pode colocar os métodos e discutir, eles ficam uma balbúrdia. Não é para fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Se você coloca já a discussão na hora em que você está fazendo, dizendo o que você fez, você começar a dizer por que você fez, fica uma torre de Babel, entendeu? Então não deve essa coisa tradicional, essa tradição, ela é salutar. O capítulo de método você não pode ter nenhum comentário, o mais leve comentário, tem que se policiar, porque às vezes é o natural, é intuitivo, você esteja dizendo que fez alguma coisa, e então intuitivamente você quer dizer por que eu fiz aquilo, certo? Eu fiz isso porque não sei o que, aí não, você tem que dizer o que você fez, só. Citar e descrever. Descrever o que você fez. Método, descrever a sua amostra, né? Descrever o seu trabalho, você mandou para... Tem aprovação ética, ele foi realizado no hospital tal, foi realizado na instituição tal, ele foi o seu material, que não tem agora aquela dicotomia material e métodos, deveria ter, como eu digo, mas não tem. Então você tem que caracterizar a amostra secamente, com toda a concisão e precisão, mas sem
fazer comentário algum, é só objetivamente, em todo o capítulo do método de cabo a rabo, sem deixar, sem falhar nenhuma hora, não se deixar tentar seduzir pela tentação de fazer algum comentário, alguma explicação. Isso tem o seu capítulo, que é o capítulo da discussão, tá certo? Bom, quando chega no capítulo de resultados, nós temos uma coisa interessante. Você veja, a gente que acompanhou essa coisa, então, primeiro, antigamente os resultados eram um discurso muito grande e detalhado. Depois, vamos fazer gráficos, vamos fazer tabelas. E aí, contrário, só gráficos e tabelas. Ficava uma coisa assim, tipo hierógrafo. Ué, que diabo é isso? Sem nenhuma explicação, só as legendas dos gráficos e tabelas e tal, mas figuras, etc., mas sem nenhum discurso. E agora se optou por uma solução, né, in medio stat virtus, né, no meio está a virtude, a gente fazer uma coisa mesclada. Um discurso e ao mesmo tempo tabelas e gráficos, certo? Muito bem, então veja, na tese aqui, no capítulo de resultados, tabelas e gráficos. Lembre que vocês não têm, o único fator limitante do espaço da tese é o seu bolso, mais nada. Tirando o seu bolso, você não tem, você pode escrever o que você quiser, né? E é muito interessante vocês colocarem sempre as duas coisas: a tabela para consubstanciar e dar credibilidade, e o gráfico para visualmente demonstrar. Enquanto quando você vai fazer isto num artigo, você não pode fazer isso, você tem que optar. Ou você mostra a tabela ou você mostra o gráfico. Isso numa redação de artigo científico, por causa do problema do espaço. Bom, e a tabela então tem umas coisas interessantes, depois a gente vai falar sobre isso, mas só estou dizendo que no capítulo de resultados ele é baseado num pequeno discurso consubstanciado por tabelas e gráficos, e aqui na discussão, que é o capítulo do pesquisador. Aqui você pode falar o que você quiser, que ninguém vai achar ruim. Você pode, normalmente a gente procura sempre ter em mente que a concisão, existe uma possibilidade de você ser obrigado a reduzir o número de suas referências quando você vai mandar para um periódico, mas na tese não tem isso. Na tese você discute o que você quiser, mas sempre com aquele, no bom senso, né? Na coisa de não extrapolar. Capítulo da discussão você vai discutir tudo. Você não vai só discutir, você vai discutir tudo que você achar necessário. O capítulo é seu. Se achar necessário dizer que estava com dor de cabeça, por isso demorou sua tese, passou não sei quanto tempo, pode dizer que ninguém vai. Na tese, é claro que no periódico ele vai mandar, não publico que você está gastando meu papel com suas coisas pessoais. Mas na tese você pode dizer qualquer coisa. Não tem restrição mesmo. O capítulo da discussão é um capítulo livre. O que você não pode deixar é omissão. Você não pode omitir a discussão de coisas importantes, dos seus resultados. Porque é na discussão que você tem a dialética, a tese e a antítese. E a antítese é aqueles trabalhos da literatura que eventualmente não concordam com os seus resultados, são discordantes, e que você vai chegar no final, na conclusão. Então a discussão é um capítulo muito importante, é o capítulo que tem também, onde o investigador exerce o seu poder de sedução da plateia, fazendo a coisa de uma forma amigável, de uma forma atraente, que ele possa angariar, é onde ele vende o seu peixe, né? Onde vende o seu peixe é na discussão. É um capítulo muito, muito importante por causa disso. Já se tentou, inclusive, assim, um grupo de editores de suprimir a discussão, não precisa da discussão. Mas não, isso é uma coisa que não colou, né? Porque realmente a discussão é muito, apesar de não acrescentar nada objetivamente, nenhum dado, os dados são todos resultados, mas é a interpretação do pesquisador, é a sua visão, é a sua elaboração mental, que vai inclusive eclodir nas conclusões. As conclusões são fruto da discussão dos resultados. Então é da elaboração mental que você faz a interpretação dos seus resultados, o cotejo dos seus resultados com os resultados dos pesquisadores, seus pares que estão trabalhando na mesma área, que você tira as suas conclusões. E essas conclusões são extrapoladas para o universo
ao qual está afeto a sua amostra. Portanto, essa história de, na conclusão, repetir os resultados é pecado mortal, heresia, que merece o fogo do inferno para o pesquisador. Não tem salvação, certo? Isso é uma coisa que o pesquisador que faz isso, ele não entendeu o que ele está fazendo. Porque ele não está ali concluindo, e ninguém quer que ele conclua, sobre os seus ratinhos que ele fez a sua experiência, sobre a sua meia dúzia, 15 pacientes aí que o Daniel operou. Não é sobre aqueles pacientes, é sobre o universo que aqueles pacientes representam. Pacientes amostra, o universo dos pacientes. E para esse universo você tem que fazer uma abrangência, tem que extrapolar. Enquanto que você enuncia os resultados, no tempo passado, aconteceu e foi encontrado, houve o resultado foi, a glicemia aumentou, então, isso, a glicemia aumentou, o resultado foi esse. Na conclusão você tem no tempo presente. Então isso é uma coisa importantíssima, e aves raríssimas, muito raro. O pesquisador tem essa noção. Por quê? Aquilo que o nosso amigo Dante, você viu a palestra do Dante? Então, vá no seu computadorzinho, e veja, que foi isso que ele falou, tranquilamente, que aqui para todos nós, que o que estava faltando hoje era essa reflexão. O pesquisador não é mais o filósofo endócrino, ele é o carinha de laboratório que fica com o seu nariz impregnado, só sente o cheiro lá do fogo, daquele negocinho lá, daquelas coisas, não sente mais nada, não vê, mas só vê o seu microscópio. Então isso não pode, é por isso que faz essa bobagem. Aí chega lá, olha, conclusão, houve um aumento do meu teor de glicemia dos meus ratos. Isso é resultado, eu já disse isso, e daí? Então, ô cara pálida, e daí? O que acontece com isso? Você tem que fazer essa extrapolação. Inclusive, na medicina translacional, nós estamos trabalhando bastante aqui no Brasil, e a Unifesp é pioneira, estamos construindo um prédio, onde eu vou ter um laboratório assim, né? Mas aqui na Unifesp, ela vai de comigo, né? Mas na Unifesp aqui, é algo pioneiro no Brasil. Nós temos aqui alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça. A Universidade do Rio Grande do Sul tem medicina translacional lá, sendo feita de maneira bastante... Porque é essa coisa, agora mesmo nós estamos estudando com a professora Valderez. Você conhece a Valderez, não? Lá a autora do livro e tal. É lá a professora Valderez do Biotec. Então. Ela escreveu um livro, a autora é co-orientadora do meu pós-graduação. Nós estamos estudando, viu, Melanie, essa coisa da translação do animal para o homem. Quer dizer, até que ponto a gente pode extrapolar para poder nos dar embasamento para que nós possamos fazer as nossas experiências, investigações em humanos, as investigações em humanos a partir de dados em animais de experimentação que nos dão um embasamento e a justificativa para pleitearmos fazer intervenções investigacionais. Muito bem, então onde é que nós estamos? Nós estamos aqui nas conclusões. Professor, Sim. em relação às conclusões, por exemplo, no caso do Daniel, então ele vai estudar o tumor, etc. Ele tem os resultados referem-se àquela amostra pré-especificada. Na conclusão, a gente vai situar aqueles resultados no universo de pacientes com tumor. Certo? Validação externa, talvez? Como? É a validação externa? Na verdade é isso, é onde eu quero chegar. Como é que fica isso em termos de nomes do tipo capacidade de você generalizar os seus resultados, validade externa dos seus resultados? É isso que eu queria... Então veja, o que nós temos que fazer é por isso que nós precisamos do estatístico. O estatístico agora chama, vem cá, querido, diz uma coisa, qual é o número de pacientes que o Daniel deve operar que represente a população de pacientes operados? Qual é o N? Qual é o número de pacientes que nos pode indicar que os resultados que ele tem
possam ser extrapolados para todos. Exemplo, vou dar um exemplo mais comumzinho da minha área, hérnia. Quando você tem agora, modernamente, uma tela. Você coloca tela em pacientes e outros você não coloca tela e vai ver a recidiva. Aí você chega para o estatístico e fala, escuta, me diz uma coisa. Quantos pacientes eu devo operar colocando tela e quantos sem colocar tela, para que nos dê uma possibilidade de os resultados serem extrapolados para o universo de pacientes operados, tá certo? Então ele vai nos dizer que, veja, a sua amostra, é isso que é a amostra, até o nome diz, né? A amostra, ele está mostrando a amostra do universo. Aquela amostra é representativa, isso varia de pesquisa para pesquisa. Por exemplo, a minha pesquisa, que eu ia fazer essa pesquisa e não fiz, porque eu tinha que operar 600 pacientes. Porque a recidiva de hérnia, e o nosso endpoint era recidiva, é 2%. Então, para que houvesse um poder discricionário de dizer que a tela impede a recidiva, eu teria que operar 600 pacientes em cada grupo, somente. Então, isso, do ponto de vista estatístico, tudo isso que o senhor está mencionando vai dar o poder de dizer que aquela intervenção X determinou um desfecho Y pela intervenção e não por mero acaso. Isso é o poder e o significado do P. Só que a extrapolação, no caso, as conclusões da sua tese, elas vão se aplicar a uma amostra semelhante àquela. Ao universo. Ao universo então, de pacientes semelhante ao que está descrito. Está ótimo, você está falando, está ótimo. Isso. Vamos só dar nome bem aos bois, né? Vamos olhar, pelo menos um nomezinho. Certo. Então é assim, ó, você está fazendo você está colocando no universo a sua amostra. A sua amostra é representativa do universo. Universo significa todos os doentes que têm glioblastoma. Este é o universo, que serão operados por aquela técnica. Então, o que o estatístico vai dizer, o tamanho da amostra é para isso. É para que ele me diga qual é o poder que eu tenho de dizer que com essa amostra ela é representativa da população. Tá certo? Por isso que nós fazemos critério de inclusão e exclusão, para ter uma amostragem muito homogênea, para que isso possa ser extrapolado para o universo que aquelas pessoas da amostra representam. Que universo a pessoa da amostra representa? Por exemplo, se ele quiser operar, todo mundo, critério de inclusão assim, ó, chegou, morreu, bateu, você opera, é uma coisa. Outra coisa é, só opero com glioblastoma na fase tal fase, só opero gente de determinada idade, etc., que você pode fechar baseado na biologia tumoral, na oncologia, você dizer que a pessoa mais velha tem mais possibilidade de desenvolver. Então, o meu universo vai ser restrito, mas é esse o universo, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer. A conclusão, ela se aplica a este universo, à luz do desenho do estudo. Mas é claro, isso sem dúvida nenhuma. Não é o universo em termos assim, todos os pacientes que se enquadram, que são semelhantes à sua amostra. Pois não, essa conclusão, é isso mesmo. Se ela tiver poder estatístico, se você provar que não foi por mero acaso, as conclusões da tese vão se aplicar a pacientes semelhantes à sua amostra. Pois é, o universo da amostra. O universo da amostra. Eu não preciso escrever depois. Eu vou concluir. Eu faço o paciente de 18 e 60. Qual é o seu nome? Sorry, minha querida, veja. Você é uma comunicadora do amor, entendeu? Você, além de pesquisadora, você é uma comunicadora. Você concorda comigo isso? Você tem que comunicar a sua pesquisa, senão, você não comunicar a sua pesquisa, querida, a não ser que você queira falar assim, ó, aquele negócio de gesto, né? Como é que é? Libras. Você não é uma... Você tem que comunicar, querido. Como é que você vai fazer? Você vai fazer na mesa de bar, assim, no pé de ouvido? Você quer aquela fase melhor? Deixa ela falar, deixa eu pegar no pé dela. Eu tenho que traumatizá-la para ela, que eu já disse 500 vezes. Fale alto, eu quero que o menino ouça. Por favor, vai, obedece o professor. Assim, na hora que você conclui, na hora que você
preciso repetir o meu universo, não, que eu já descrevi em métodos, né? Não, você escreveu em métodos qual é o seu universo. Obviamente, o que ela diz está certo, mas você tem razão. Não explicita, porque ninguém é burro, todo mundo lê o método. Sabe que aquele universo é aquelas pessoas que têm aquele universo, entendeu? Porque se você for explicitar esse tipo de coisa, perde inclusive até o impacto da sua conclusão. Agora, todo mundo está vendo a tua tese lá. Essa é a minha opinião, ela pode ter uma opinião diferente. Inclusive isso vai de temperamento, ela é muito prudente, entendeu? E eu sou um pouquinho menos prudente, sabe? Então, resultado, viu, querida? Então é isso, a questão é, não há necessidade de você dizer, se você já tem no seu método explicitado qual é a sua amostra, por isso se chama caracterização da amostra. Tem que caracterizar aquela amostra, tá certo? Então, na hora que você caracterizou a amostra, você conclui que a sua técnica é mais eficiente do que a outra. Obviamente que este é mais eficiente para um universo de indivíduos compatíveis com a amostra, claro. Não é com o recém-nascido, óbvio que não é com o recém-nascido, tá certo? Que está fora, que está excluído. Ele vai fazer a pesquisa dele, pacientes adultos, 18 não sei quanto, entendeu? Não é isso? Ok, então vamos continuar aqui. O que a gente está fazendo? Das conclusões. Então, está faltando só 5 minutinhos para a gente dar um stop aí. Gente, alguma pergunta mais aqui? Olha, isso é o corpo núcleo da tese. Nós vamos estudar isso, pode falar. Né? Eu tenho uma outra pergunta. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com o overstatement, extrapolação, quer dizer, quando o professor ele enfatiza que é a luz do desenho, aquela amostra, cuidado para não dizer que o que você obteve é tão bárbaro que vai se aplicar. Cuidado com as overstatement. O que é overstatement? Empolgação. Extrapolar não é extrapolar, é você tirar conclusões. Não, generalizar é outra coisa. Além do possível, não viajar na Além do maionese. possível, não viajar na maionese. Cuidado com as extrapolações do que você conclui. Você concluiu A mais B é igual a B, mas AB é igual a ABC, entendeu? Você agregar coisas, viajar na maionese. Então você infere, você deduz que cuidado para não agregar coisas. Então, isso mesmo. Agora veja, mas aí é assim, aí com isso, eu tenho certeza que a gente, como dizem os petistas, a gente contempla todas as tendências, né? Tipo, de dizer para o pessoal todo que sua pesquisa, você descobriu que aquela técnica operatória era melhor que a outra, obviamente, para a população compatível. Você não vai dizer toda a conclusão para a população compatível com essa amostra, eu acho desnecessário. Se alguém quiser dizer, não é pecado mortal, não é pecado nenhum, pode dizer. Simplesmente eu acho que quebra um pouco a harmonia da sua redação. Você dizer uma coisa que é como o conselheiro Acácio, né? A coisa acaciana, já está sabida, então uma repetição, na minha opinião, não é necessária. Mas quem se sente confortável, agora o termo moderno agora é esse, eu me sinto confortável com isso. Quem não se sente confortável, então diz a sua história. Mas alguma pergunta? Nós estamos chegando aqui na... Pois não. Agora eu disse assim, muitas coisas explicando, mas uma coisa que o senhor esqueceu de falar. Importante quando vai escrever uma redação, as correções gramaticais, tem mudança de língua, quando vai fazer o abstract, o inglês está de forma coerente, porque eu já li, eu estou para publicar um artigo que é um relato de caso, e eu fui ler as normas, e aí falar, toma cuidado com isso, com aquilo, não sei o quê, e tinha um erro de concordância verbal na própria norma daquela revista. É uma revista brasileira, bem conceituada. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou mandar uma carta explicando que isso não combina com isso, ou é no passado, ou é no presente, tem mudança de ortografia agora, né, de regras, e isso é importante, porque quando a gente vai ler, dói os erros, né,
né, de português e mesmo de inglês, né? Então você tem que saber, além do domínio daquele tema, você tem que saber redigir, porque eu acho, minha opinião, eu acho que fica feio. Agora a revisão ortográfica é interessante. Recentemente eu fiz minha livre docência depois de velhinho e paguei uma nota preta para uma pessoa fazer uma revisão ortográfica na minha tese inteira. Qualquer errinho de português, alguma coisa. Nós não somos linguistas, nós somos. A nossa área é outra. Inglês manda os profissionais fazerem. Não é? Eu jamais, eu estudo inglês desde 5 anos de idade. Já fui para a Inglaterra, meu filho está na Inglaterra, não me atrevo a redigir nada em inglês e mandar para fora, não redijo nada. Tem uma professorinha minha, uma indianazinha, a pequenininha, a Xênia, eu ligo para ela, Xênia, sessão amanhã, ela vem aqui, passa 2 horas comigo para fazer um e-mail que eu quero mandar para o exterior, entendeu? Eu digo a ideia, tenho mais ou menos o meu inglês, vou dizendo, mas ela que vai fazer das correções, entendeu? E é muito desagradável você mandar alguma coisa ortograficamente equivocada, né? E tem coisinhas que só as pessoas que têm a língua materna que podem saber. Então eu aconselho a todos a que não se aventurem a se expor com redações em inglês de coisas que vocês podem. E agora, para artigo em português, eventualmente não há grande problema, você pode fazer o artigo. Se eventualmente tiver um rio, eu não digo a vocês que façam uma revisão ortográfica num artigo para mandar para a revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu não vejo necessidade. Agora, uma tese sim, você vai ter aqueles 6 caras sádicos aqui, procurando defeito, assim, um gosto de sair na boca, aí é diferente, certo? Você tem que se precaver. No idioma inglês, eu queria, no outro idioma, no caso inglês, que é o mais usado, eu queria fazer uma observação. É dificílimo escrever em inglês, não é nosso idioma, mas eu acho que tem alguma coisa que é importante que, primeiro, a gente se familiarize bastante, o mais possível com o idioma. Por quê? Porque tem coisa que, se você pedir para um tradutor escrever, ele não vai escrever, ele tem chance de não escrever o que você pediu para ele escrever. Tem grande chance disso acontecer. Então você precisa, pelo menos, saber traduzir o que ele escreveu. Não sei se você vai saber escrever, mas você precisa ler corretamente o que ele escreveu. Isso é uma coisa. Outra coisa, professor, voz passiva. Uso de voz passiva. Então, foi feito, né? Foi realizado, eu preciso. Em vez de eu fiz, eu realizei. Isso aqui é questão de preferência. Não tem absolutamente nenhuma regra universal. Eu prefiro voz passiva. Foi feito, foi realizado, foram operados na tese. Foram operados não sei quantos pacientes. Mas você pode dizer, eu operei. Um pouco estranho, mas não é pecado o autor, os autores, né? Isso não é pecado mortal e essa é questão de preferência, eu acho que isso não modifica. O que eu me debato e realmente me insurjo contra são essas violações da lógica. Em nome de o quê? Sei lá, de o pessoal que está marchando com o pé direito e pé esquerdo, não tem mais gente marchando com o pé direito, então vou marchar com o pé direito. Não é bem assim, tem uma lógica. Marchar é convenção. E lógica é lógica. Você não pode violentar a lógica, você não pode colocar, por exemplo, aquela velha história, a sua demografia dos seus pacientes no capítulo de resultados, porque não são resultados. Nem conclusão do tempo passado, como se fosse repetição de resultados, que não é. É uma conclusão para o universo. Então essas coisas que fazem a diferença, aí a gente tem que ter cuidado. Mas quanto a isso, eu acho que é só uma formalidade. Não sei o que é que vocês pensam, mas eu sempre falo no tempo passado, né, na voz passiva. Professor, o que eu li recentemente é que existe uma tendência dos artigos científicos internacionais darem uma preferência para a voz ativa, simplesmente por ficar mais claro. Quando você escreve para um artigo internacional, você não está escrevendo só para quem tem inglês como língua nativa, você está escrevendo para pessoas que têm como segunda língua, então a voz ativa acaba sendo mais fácil de compreender, então é só por uma questão de clareza. Eu também andei assistindo algumas palestras onde essa identificação clara de quem fez o quê
é necessário, ou melhor, é uma tendência atual. Mas eu vejo nada contra, acho maravilhoso, muito bom. Falar na voz ativa, muito bem. Não entendi bem quem fez o quê. Como é que é isso? Não, assim, na voz, em vez de dizer operou-se, ou foram operados. Eu operei, mas não fui eu. Nós? Sim. We operate, porque foi um monte de gente. O autor realizou a função de si. Os autores. Os autores. The authors. Em vez de dizer foram funcionadas 30 artérias, a equipe funcionou 30 artérias. É isso? Não tem nada contra, eu não faço isso, acho feio. Não, mas é porque o argumento usado é exatamente esse. Fica mais claro, né? Identificar quem fez o quê. Mas quem fez, isso é que eu não entendo. Quem fez? Não. Identificar quem fez o fica quê? um raciocínio mais linear. Sim, existe a proposta, a sugestão de uma apresentação de cada uma das pessoas, dos componentes da equipe, o que fez. Então, mas como? Eu não entendi bem. Agora eu fico desconfortável quando eu digo alguma coisa. Anunciado. Eu não entendi. Então, como é? Não fica claro para quem we? está lendo, quando está escrito foram realizados, quem realizou? Então, eles preferem dizer nós realizamos, se é um autor, eu realizei. Mas que é um autor, são 8. Realizamos. Se são vários, nós realizamos. São 8 autores. Isso é uma coisa. Isso é interessante. São 8 autores. São 7 que eu mandei. O Gustavo fez uma série de coisas mas ele não operou aqui, mas o Gustavo, veja bem, ele matriculou esse trabalho lá no negócio dos ensaios clínicos, teve todo o trabalho. Aí eu disse assim, Gustavo colocou, em vez dele, foi matriculado no site de ensaios clínicos. Nossa equipe matriculou, entendeu? Em vez de foi matriculada, nossa equipe, our team, the authors, a voz ativa. É bom. Uma tendência maior. Muito bom, muito bom. Acabou o nome, se bem que a gente está escrevendo um artigo que está lá o nome. No fim do artigo especificar o que cada um fez. Não, especificar cada um fez, eu já mandei no ontem. texto, colocar, em vez de foram funcionados, a equipe funcionou 30 artérias, os autores funcionaram. Voz passiva e voz ativa. Não precisa colocar o nome. Exatamente, são essas coisas, né? Tá certo. Alguém tem uma opinião a respeito disso aí, ô Jéssica? Não? Não, eu tinha entendido isso também de falar o nome da pessoa. Você já falou assim, quem faz o quê? Não, quem faz o quê, assim, no sentido de dizer que a nossa equipe fez, o nosso time, Voz ativa ou voz passiva? Voz ativa ou voz passiva, eu me expressei. Bom, tá certo. Gente, então, olha, é o seguinte, a gente vai ter um cafezinho e tal aí 4 horas a gente junta aqui, junta os paninhos aqui e tal, e vamos falar sobre 2 pesquisas de estudantes que vão fazer aqui, tá certo? De iniciação científica. 4 horas. São 3.